Nos últimos anos, testemunhamos furacões devastadores que rasgaram o sul dos Estados Unidos, deixando a destruição em seu rastro. Os furacões Helene e Milton, em particular, foram algumas das tempestades mais destrutivas da história recente, causando devastação generalizada, destruindo casas e deslocando inúmeras famílias. Quando as tempestades causaram estragos, muitos ficaram fazendo a pergunta: esses eventos catastróficos são apenas atos aleatórios da natureza, ou poderiam haver uma mensagem espiritual mais profunda por trás deles? Como crentes, não podemos descartar a possibilidade de que esses eventos tenham significado divino. Em toda a Bíblia, Deus usa desastres naturais como um meio de se comunicar com seu povo, geralmente como avisos ou pedidos de arrependimento. Em Mateus 24:7, Jesus predisse que, no final dos tempos, haveria guerras, fome e terremotos, sinais do mundo se aproximando de seus dias finais. Os furacões poderiam fazer parte dessa profecia? Eles são um alerta divino, instando a humanidade a voltar para Deus antes que seja tarde demais? O furacão Helene atacou primeiro, uma tempestade repentina e poderosa que aumentou rapidamente, pegando muitos de surpresa. Com os ventos atingindo mais de 150 km/h e fortes chuvas inundando cidades inteiras, deixou a devastação em seu caminho. Milhares foram deslocados e as casas foram obliteradas. Assim como as comunidades afetadas estavam começando a se recuperar, o furacão Milton se seguiu com ainda mais ferocidade, superando ele em tamanho e intensidade, causando uma destruição ainda maior. Embora os cientistas possam atribuir esses desastres aos efeitos das mudanças climáticas, é importante para nós, como cristãos, perguntar: poderia haver mais em jogo aqui? É possível que esses eventos sejam um aviso de Deus, destinado a chamar nossa atenção para o estado espiritual de nossa nação? Olhando através das lentes da profecia bíblica, fica claro que Deus usou desastres naturais como ferramentas para levar seu povo ao arrependimento em tempos de pecado e desobediência. Das pragas no Egito ao dilúvio durante o tempo de Noé, a Bíblia registra vários casos em que Deus permitiu que as calamidades atacassem como uma maneira de instar seu povo a voltar para Ele. Esses furacões fazem parte de um apelo moderno de arrependimento? Eles poderiam ser um lembrete das consequências de se afastar de Deus e de seus mandamentos? Os Estados Unidos, uma vez uma nação que se orgulhavam de seus valores cristãos, ao longo dos anos, se afastaram desses princípios. Vemos a quebra da moralidade, a ascensão do pecado e a rejeição da verdade bíblica. À luz disso, muitos estão se perguntando se esses desastres são um sinal de julgamento iminente. Essas tempestades poderiam ser um precursor de um acerto de contas maiores, em que Deus chama a nação a explicar sua desobediência. A Bíblia nos oferece um aviso claro em 2 Crônicas 7:14, onde Deus diz: "E se meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhará, orará e procurará meu rosto e se afastar de seus caminhos perversos, então ouvirei do céu e perdoará seu pecado e curará suas terras." Esta escritura nos convida a refletir sobre o estado de nossos corações e nossa nação. É um chamado à humildade, oração, arrependimento e retorno aos valores que uma vez moldaram nossa terra. Esses furacões poderiam ser um sinal divino, insistindo que nos humilharmos diante de Deus, a buscar seu perdão e passar do caminho pecaminoso que escolhemos? Ao testemunharmos a crescente frequência e intensidade dos desastres naturais, não devemos descartá-los como meras coincidências. Em vez disso, vamos refletir sobre o significado espiritual desses eventos. Deus é um Pai amoroso e, como qualquer pai, Ele alerta seus filhos quando eles estão seguindo um caminho perigoso. Esses furacões podem ser sua maneira de nos chamar de volta, pedindo-nos a reconsiderar a direção em que estamos indo e de retornar a Ele com corações arrependidos. É hora de o povo desta nação atender ao aviso, orar fervorosamente e voltar ao Criador que segura todas as coisas em suas mãos. Não devemos esperar por mais devastação para nos forçar a olhar para Deus. Vamos responder a esse chamado divino com fé, humildade e um compromisso renovado de viver de acordo com sua vontade. As tempestades podem vir, mas através do arrependimento e oração,
podemos encontrar paz e cura nos braços de nosso Pai Celestial. Vou se humilhar, orar e procurar meu rosto e se afastar de seus caminhos perversos, então ouvirei do céu, e perdoarei o pecado deles e curarei suas terras. Este chamado de 2 Crônicas 7h14 é um lembrete poderoso de que a cura de nossa nação começa com o arrependimento e um retorno a Deus. Mas a pergunta que devemos nos perguntar hoje é: dos Estados Unidos realmente procuraram o rosto de Deus, ou continuou a cair em uma escuridão espiritual mais profunda? Um dos sinais mais flagrantes dessa escuridão é a questão do aborto, que contradiz diretamente o mandamento de Deus: você não assassinará, ou Êxodo 20h13. Milhões de vidas inocentes foram tiradas e os gritos dessas vidas chegaram ao próprio céu. Mas o aborto não é a única área em que o país se desviou. A redefinição do casamento, que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher em Gênesis 2h24, foi legalmente alterada para incluir uniões do mesmo sexo, desafiando diretamente a ordem divina. Essas ações são rebeliões claras contra os mandamentos de Deus. Ainda mais preocupante é a maneira como os valores bíblicos estão sendo sistematicamente rejeitados em nossa cultura. Os ensinamentos de oração e cristãos foram removidos das escolas, e uma cultura de relativismo moral se enraizou, onde a distinção entre direito e errado é continuamente borrada. Essa confusão moral não é apenas uma consequência de más decisões, é fruto de uma nação dar as costas a Deus, abraçando o pecado em vez de santidade. Devemos nos perguntar: os desastres naturais que estamos testemunhando meramente coincidentes, ou eles são um reflexo do julgamento de Deus sobre nossa nação? A Bíblia fala claramente sobre a resposta de Deus à rebelião. Isaías 24h20 descreve como a terra bobina como um bêbado, sobrecarregado pelo peso de sua rebelião, e que o cairá, nunca se levantará novamente. A crescente frequência e intensidade dos furacões, terremotos e outros desastres seria a maneira de Deus sinalizar para nós que estamos no meio de uma crise espiritual? Em Lucas 21h11, Jesus alertou para os grandes terremotos, fome e pestilências em vários lugares como sinais dos tempos finais. Estes não são apenas eventos aleatórios, eles se alinham às profecias bíblicas sobre a turbulência que precederiam o retorno de Cristo. Os furacões, terremotos e crises globais que estamos enfrentando podem muito bem fazer parte do cumprimento dessas profecias, sinalizando que o fim está próximo. Mas esses desastres não são apenas eventos físicos, eles são chamadas de despertar espiritual. Jesus alertou em Mateus 25:2-13 para o vigiar, porque você não conhece o dia ou a hora. Agora, mais do que nunca, devemos permanecer vigilantes. A urgência de retornar a Deus nunca foi tão crítica. Não podemos pagar complacência espiritual. A hora é agora para fortalecer nossa fé, viver em santidade e se preparar para a segunda vinda de Cristo. É hora de os cristãos pararem de viver com medo e começarem a viver com a esperança e a certeza do retorno de Cristo. Enquanto o mundo enfrenta crises, temos a promessa de que aqueles que permanecem fiéis a Deus serão levados à sua presença. Mas, para que isso aconteça, devemos estar prontos. Destaque em nossa fé, vivendo de acordo com sua palavra e brilhando como luzes na escuridão. Os desastres naturais que estamos testemunhando não são apenas reflexões das crises físicas, elas são um sinal de uma crise espiritual mais profunda nos Estados Unidos como nação. Nos afastamos dos princípios de Deus, e mesmo assim, mesmo no meio desses desafios, a graça de Deus ainda está disponível. O pedido de arrependimento ainda está aberto. Vamos nos voltar para Ele em humildade, buscando seu perdão e pedindo a cura de nossa terra. Só então podemos esperar restaurar nossa nação e nós mesmos ao caminho da justiça. Apesar da rebelião da humanidade, Deus continua a estender sua misericórdia sem limites, oferecendo perdão a todos que optam por se voltar para Ele. A Bíblia nos ensina que, embora as consequências da desobediência sejam inevitáveis, o arrependimento ainda fornece um caminho para a salvação. Agora, mais do que nunca, somos chamados a nos humilhar, buscar o rosto de Deus e nos afastar de nossos caminhos pecaminosos.
O tempo está acabando e a janela para arrependimento está fechando rapidamente. Os furacões, terremotos e guerras que estamos testemunhando não são meras coincidências, são avisos divinos. Um Deus amoroso deseja que ninguém deve perecer, mas que todos devem chegar ao arrependimento. Nestes tempos preocupantes, o significado de símbolos religiosos como crucifixos, imagens da Virgem Maria e livros de oração se torna mais profundo. Esses símbolos servem como lembretes poderosos de nossa fé, oferecendo proteção e orientação espirituais no meio da crise. Eles nos mantêm fundamentados em nosso relacionamento com Deus, fortalecendo-nos com força enquanto enfrentamos os desafios avassaladores do mundo ao nosso redor. É claro, a hora da vigilância espiritual é agora. Todo desastre e crise é um lembrete comovente de que não estamos no controle, Deus está. Embora o mundo pareça estar desmoronando, aqueles que confiam em Deus não serão abandonados. Jesus nos tranquiliza em João 14, 1, 3, e não deixe seus corações ficarem perturbados. Você acredita em Deus, acredite também em mim. A casa do meu pai tem muitos quartos, e vou para preparar um lugar para você. Essa promessa de esperança eterna permanece firme, mesmo diante da turbulência. Além dos desastres naturais, também devemos refletir sobre as profundas mudanças que ocorrem na Igreja Católica sob o Papa Francisco. Seu foco na responsabilidade coletiva, abordando questões como o cuidado da criação, os povos indígenas e os migrantes, destaca uma mudança na maneira como a Igreja vê o pecado e o arrependimento. O Papa Francisco pede à Igreja que peça perdão em nome da humanidade por esses pecados coletivos, sinalizando um movimento em direção a uma maior inclusão e consciência social. No entanto, essa transformação levanta questões significativas e a Igreja está comprometendo seus ensinamentos tradicionais para permanecer relevante em um mundo em mudança, ou essa mudança é essencial para enfrentar os desafios modernos? Enquanto alguns veem essa adaptação conforme necessário, outros temem que dilui as crenças fundamentais da Igreja. Em conclusão, as crises naturais e espirituais que estamos testemunhando não são ocorrências aleatórias, elas são avisos de Deus. Como crentes, devemos responder com corações arrependidos, nos preparar espiritualmente e renovar nosso compromisso com a vontade de Deus. A hora de agir é agora. Devemos permanecer vigilantes, permanecer conectados a Deus através da oração e compartilhar sua mensagem de esperança e salvação. A hora de voltar a Deus está acabando. Mas ainda há tempo para escolher o caminho da redenção. Obrigado por fazer parte desta jornada. Seu envolvimento torna essa exploração significativa e impactante. Que você encontre esperança e inspiração à medida que continuamos a navegar juntos pela experiência humana.